E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Café com Bug. No vídeo de hoje eu vou continuar com a série desenvolvendo uma API com ASP.NET Core. Mas antes de começar, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Então no vídeo anterior foi um vídeo mais introdutório, eu dei uma visão geral de como você já começa a criar uma API. Já mostrei onde você define o tipo da requisição, que é logo aqui em cima, e também já mostrei um pouco sobre o Swagger. Então agora eu já vou começar com a conexão com o banco de dados. E para isso eu vou utilizar o Entity Framework Core, que eu já instalei ele aqui. E eu utilizo um plugin que vai me facilitar a mapear essas tabelas aqui que eu criei no banco, mapear como classe aqui no meu projeto. Então, primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma pasta. Então, eu vou clicar aqui em adicionar pasta. E essa pasta eu vou colocar de Models. É aqui onde vai ficar as minhas classes. Você também pode chamar essa pasta aqui de Entities, não tem problema. E eu vou clicar com o botão direito. Perceba que eu tenho aqui uma opção chamada EF Core Power Tools. Para você instalar esse plugin, vocês podem vir aqui em extensões, gerenciar extensões, e aqui você pode pesquisar por EF Core Power Tools. E você pode instalar essa extensão aqui, ó, EF Core Power Tools. Então é bem simples, só você adicionar, clicar aqui em baixar e seguir o processo de instalação, que é muito fácil, você vai conseguir. Instalando o plugin, você já vai clicar aqui com o botão direito e visualizar o EF Core Power Tools, a nova opção. Vocês vão clicar aqui em Reverse Engineer. E por que eu prefiro instalar esse plugin? Porque ele já me facilita a criar a engenharia reversa. Ao invés de você configurar as tabelas direto aqui no seu projeto, eu vou puxar as informações aqui do meu banco para o meu código. Eu sei que o Entity Framework Core ele tem alguns comandos que faz isso, mas eu vou mostrar a facilidade desse plugin. Então eu vou adicionar aqui a nova conexão. Aqui você vai colocar o nome do seu servidor. Aqui a autenticação SQL Server. Você coloca o nome do usuário, vou usar o usuário SA e a senha desse usuário. Aqui eu seleciono o banco, vou colocar aqui, ó, controle empréstimo livro, que é o banco de dados que eu criei. Vou testar a conexão. Beleza, teste de conexão bem sucedido. E vou clicar em OK. Vou clicar em OK novamente, já selecionei o banco. Bom, pessoal, se você recebeu um erro assim como eu, olha só, Unable to Launch .NET Version 6.0. E é porque eu não mudei aqui a versão do EF Core. Então eu tenho que colocar a mesma versão que eu estou utilizando. No caso, eu estou utilizando o EF Core 5. Então eu tenho que colocar essa versão. Então agora eu clico em OK. E agora olha só, ele me lista as tabelas que eu tenho aqui no banco. Então ele me permite selecionar as tabelas que eu vou importar para o meu projeto. E isso é um ponto positivo de eu gostar desse plugin aqui. Então eu vou selecionar aqui todas as tabelas que eu vou utilizar. Aqui eu tenho aqui também algumas views, que eu tenho aqui, ó, VW livre cliente empréstimo, também vou adicionar. E mais para frente, quando eu utilizar essa view, eu vou mostrar para vocês como que está construído lá. E aqui Store Procedure, vamos ver se tem aqui alguma. Aqui eu tenho selecionar todos by Client ID. Essa Store Procedure eu não vou utilizar. Então eu vou utilizar essas três tabelas que já está lá no banco e mais essa view. Então eu vou clicar aqui em OK. E aqui ele me dará algumas opções, onde eu vou colocar, por exemplo, aqui essas classes. Eu vou colocar na pasta Models. Logo aqui embaixo ele já me dará algumas opções. O que eu vou querer é instalar aqui o The EF Core Providers, que seria instalar os pacotes que ele precisa. Que no caso eu já instalei, mas por via das dúvidas vou marcar aqui para ele instalar novamente. Aqui include Connection String. No caso eu não vou incluir a Connection String no meu context. Se você quiser incluir, você pode marcar esse daqui. E eu vou marcar Use Data Notation para configurar as models. Já vou mostrar isso para vocês. Lembrando que o context, você define aqui o nome dele. Eu vou deixar com controle empréstimo livre context. E tudo configurado. Vou clicar aqui em OK. Pronto. Já configurei. Ele já mostra aqui já o context, que ele já gerou aqui para mim. E olha só como que ele configurou automaticamente tudo isso daqui no meu projeto. Então, se você quiser escrever manualmente, você pode. É só você criar um arquivo, context, e escrever dessa forma aqui. Vou passar aqui bem rápido para vocês.
Então primeiro você vai criar as suas classes, que no caso ele já me gerou, olha só, models, ele já tem a classe cliente, livro e livro cliente e empréstimo, que é exatamente as tabelas que estão aqui no meu banco. Então o primeiro passo é você criar, se você quiser fazer isso manualmente, é você criar as entidades. Por exemplo, cliente, eu crio aqui, já defino o nome das colunas, defino qual que é a chave primária, eu coloco key dessa forma, e aqui eu coloco os atributos, public int, id, também coloco aqui ó, o nome da coluna, cliente CPF, e lembrando que aqui quando você coloca column entre parênteses e o nome, esse nome aqui tem que ser exatamente o nome que está aqui, olha só, CLI CPF equivale ao nome CLI CPF que está aqui. Se você não colocar o nome igual ao que está aqui no banco, ele não vai reconhecer. E aqui você coloca o atributo referente a esse campo. Aqui você pode colocar qualquer nome aqui, desde que você referencie aqui em column o nome que está do banco de dados. E aqui você pode criar algumas configurações. Você pode colocar como required para definir se o campo é obrigatório ou não. Se for obrigatório, você coloca o required dessa forma. Como ele já detectou que no meu banco de dados ele é required, porque eu não permito nulo, o plugin ele já escreveu aqui para mim. Aqui eu posso colocar string length, que seria a capacidade máxima para essa string. Então ele pode ter no máximo 200 caracteres, aqui também 200 caracteres. Então você pode configurar manualmente escrevendo dessa forma aqui. E aqui ele tem um public virtual iCollection livro cliente empréstimo, que seria o relacionamento entre a tabela cliente e o livro cliente empréstimo. Então aqui eu tenho uma lista de livro cliente empréstimo. Por quê? Porque voltando aqui no banco, o cliente ele pode se repetir em livro cliente empréstimos. Ou seja, lá na minha model cliente eu tenho uma lista de clientes aqui em livro cliente empréstimo. Na verdade, eu não tenho uma lista de cliente, mas eu tenho uma lista desse objeto aqui que eu posso acessar aqui na minha entidade cliente. Por isso que eu crio uma lista de livro cliente empréstimo. Então, seguindo esse raciocínio, se eu acessar a entidade livro, eu tenho na entidade a lista de livro cliente empréstimo também, porque o livro ele pode se repetir nessa tabela. Então, voltando aqui, vou acessar aqui a classe livro. E olha só, aqui embaixo eu tenho o livro cliente empréstimo também. E na tabela intermediária fica dessa forma, olha só. Eu tenho aqui os atributos dela e aqui eu tenho já definido como foreign key, olha só. Esse daqui é uma foreign key e esse daqui também. Então aqui eu já tenho aqui o ID do cliente e o ID do livro. Logo aqui abaixo ele define qual que é a tabela que vem a chave primária como chave estrangeira na tabela livro cliente empréstimo. Eu defino aqui. Eu coloco a classe cliente, que seria no banco de dados a tabela cliente. Eu coloco aqui um nome para ele e eu defino aqui como foreign key. Olha só. E a mesma coisa aqui com o livro. Eu tenho aqui também o livro como foreign key. Então aqui eu defino a classe e aqui em cima eu defino a foreign key ID livro. E perceba que ele coloca aqui como name of LCE ID livro, referenciando qual que é a chave dentre esses atributos, qual que é a chave estrangeira. No caso, LCE ID livro é a chave estrangeira para a tabela livro, e aqui o LCE ID cliente, que está aqui, ela é a chave estrangeira para a tabela cliente. Se você usou a extensão FCore Power Tools, você não precisa se preocupar muito, porque o jeito que você configurou lá no banco, ele vai configurar para você. E por fim, eu gostaria de mostrar aqui o context, que eu defino como db7. Então, toda a entidade você tem que configurar aqui no seu dbcontext, colocando o db7, passando a entidade e o nome dela aqui. Então, já configurei para todos. E descendo mais um pouco dentro do onModel Creating, vamos descer aqui. Aqui você já tem algumas configurações, como, por exemplo, aquele lá de um para muitos, muitos para muitos, você configura aqui dentro. Por exemplo, para a entidade livro cliente empréstimo, você pode configurar da seguinte forma. Você coloca o atributo
por exemplo, LCE ID cliente navigation, que seria a tabela de cliente, né, representando a tabela cliente. Você coloca que ele tem um cliente com muitos livro cliente empréstimo. Então, sabendo disso, has one, has many, que é de um para muitos, é esse relacionamento aqui, ó. Cliente para livro cliente empréstimo. Então, isso daqui significa que eu tenho um cliente para muitos empréstimos. Olha só, para cada cliente eu tenho vários empréstimos. Exemplificando melhor o que ele quis dizer com isso daqui, ó, has one, cliente with many empréstimos. Isso significa que eu tenho para um cliente tem vários empréstimos. Por quê? Porque um cliente pode pegar emprestado vários livros e um empréstimo pode pertencer apenas a um cliente. Então eu tenho aqui um para muitos. Então, se o cliente pode se repetir na tabela de empréstimo, eu coloco dessa forma. Para um cliente eu tenho muitos empréstimos, with many. Aqui você pode definir, ó, has foreign key, você define onde está a chave estrangeira, que seria aqui o ID do cliente. Aqui o onDelete, que por padrão você coloca cliente set null, que ele deixa o cliente como nulo. E aqui você coloca has constraint name, que seria o nome do relacionamento entre as tabelas, né? Que seria a foreign key. Que no caso aqui ele colocou FK, livro, cliente, empréstimo, cliente, que é o nome desse relacionamento aqui, entre cliente, cliente e empréstimo. Beleza? Isso daqui segue o mesmo raciocínio para as outras configurações. Então já configuramos o contexto e na próxima aula eu já vou configurar as interfaces e os repositórios. Então o vídeo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado, já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Então eu vou ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo.